só se fala no lamentável acontecimento após a vitória extraordinária do Flamengo, mesmo sem jogar tão bem assim, mas extraordinária vitória diante do Galo. Pois bem, se você ainda não está sabendo, eu vou fazer aqui uma retrospectiva para você. O Flamengo, no final já do jogo, os jogadores foram chamados para o aquecimento. O técnico Jorge Sampaoli não colocou o Pedro no jogo, colocou o Thiago Maia, colocou o Luiz Araújo, colocou o Cebolinha. O Pedro, ao ver aquilo, foi para o banco e ficou sentado, mas o preparador físico do Flamengo, até então, o Pablo Fernandes, disse para ele o seguinte: olha, vai lá e se aqueça. Vamos aquecer. E o Pedro falou que não ia. Não foi. Chegando ao vestiário, o preparador físico foi para cima do Pedro e começou a cobrar o Pedro, dizendo que ele não agiu corretamente, não o respeitou como preparador físico. E o Pedro respondeu dizendo que quem não respeita é a comissão técnica, que vem minando o trabalho dele. E, de fato, o Pedro não tem recebido muitas oportunidades, que vem minando o trabalho dele, então eles não respeitam o Pedro. Resposta do próprio Pedro. E aí o cara me solta um soco na boca do Pedro. Que absurdo. É isso aí. Deu um soco que atingiu o rosto do Pedro, que precisou levar pontos e outras coisas mais. Que imediatamente após o ocorrido foi para o Instagram e escreveu um texto. E isso, como é uma agressão, e agressão é crime, gerou um boletim de ocorrência. Em um carro, Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, foi com o Pablo Hernandes, e numa outra van, alguns jogadores do Flamengo foram para a delegacia como testemunhas do Pedro. Exatamente isso, meus amigos. Então, mediante esse fato, o Flamengo já está no Rio de Janeiro, o preparador físico veio num outro voo, não veio com a delegação, não ao menor clima. Mediante isso, dá para dizer o seguinte: não há clima nenhum para a permanência da comissão técnica do Flamengo. Aí você vai dizer para mim o seguinte: o Sampaoli não tem nada a ver com isso. Tem. Primeiro, porque o cara foi trazido por ele para a comissão técnica. Segundo, ele, internamente se fala isso, ignorou o fato. Foi para uma coletiva, e realmente todos acompanharam, e parecia que tudo estava tranquilo. Ele não se importou com o que aconteceu. E isso teve um reflexo muito negativo dentro do elenco do Flamengo, porque os jogadores esperavam que o Sampaoli tomasse uma atitude e ficasse ao lado deles. Porque cá entre nós, o Pablo Fernandes, a partir do momento que ele agride o Pedro, se ele tinha alguma razão na história, ele perdeu totalmente a razão. Não se justifica agredir. É coisa de maluco. É coisa de desequilibrado. Né? Existem outras formas de resolver isso. Que comandante é esse que vai e agride o seu subalterno? Né? Então é uma pessoa inteiramente despreparada. E outra, ele é reincidente. Ele é reincidente porque veio a informação que na França, quando era do Olympique de Marselha,
Na comissão técnica de Jorge Sampaoli, ele agrediu um torcedor no jogo Olympique de Marselha em Nice e ficou 1 ano suspenso pelo que ele fez. E sabendo disso, o Sampaoli trouxe mesmo assim ele para trabalhar. Então, o Sampaoli também tem culpa. O Sampaoli teve uma postura decepcionante na situação. Aliás, todos os integrantes desta comissão técnica, que são muito unidos, se fecharam. A postura do Sampaoli mostra isso. As informações que estão no GE é que no voo de volta para o Rio de Janeiro, que demorou a sair por causa de todo esse imbróglio, né? Todo mundo só voltou quando o boletim de ocorrência estava feito e tal, e o Pedro passou por exame de corpo de delito, aquela coisa toda. O Sampaoli teve uma conversa rápida e fria com Marcos Braz. E este domingo, vamos ficar atentos ao noticiário, este domingo pode decretar, e essa é a tendência, a saída de toda a comissão técnica de Jorge Sampaoli. Então, o trabalho dele está com os dias contados no Flamengo. Foi uma bomba atômica e muito dificilmente ele continuará. Galera, é isso. Clima terrível no Flamengo. Neste domingo pode acontecer, depois dessa reunião, o anúncio da saída da comissão técnica Jorge Sampaoli. Mas será que o Jorge Sampaoli vai ficar sem a comissão técnica dele? Acredito que não. Se a comissão técnica dele sair, o Jorge Sampaoli sairá junto. E daí? Como que a gente fica? O que nós vamos fazer sem técnico? Vamos ter que recrutar o Mário Jorge da base, né, para o time profissional. Quinta-feira temos Libertadores pela frente. É decisão, é oitavas de final de Libertadores. É um jogo que vale muito. E, cara, a partir do momento que o Sampaoli contrata, porque é funcionário do Sampaoli, tá? O Pablo Fernandes é funcionário do Sampaoli. É ele que paga esse cara. Ele que contratou esse cara. E esse cara já tinha apresentado problema lá na França. Ele já tinha agredido um jogador na França. E mesmo sabendo disso, o Sampaoli correu o risco de chamar esse cara para trabalhar com ele. Ou seja, a culpa também é do Sampaoli. Porque o cara já tem um histórico de agressão lá no Olympique de Marselha, né? Então, cara, o Pedro, ele errou, né? Por não acatar uma ordem de aquecer. O Pedro tinha que ter obedecido essa ordem e ir aquecer, né? Fazer o aquecimento. Só que a partir do momento que o cara agride o Pedro é o mocinho da história e o cara que agrediu é o vilão. Ou seja, o Pedro é inocente e o agressor é o culpado, né? Então, assim, o Pedro, ele se isenta de qualquer decisão dele a partir do momento que ele é agredido, né, pelo Pablo Fernandes. O agressor nunca terá razão. Nunca terá razão, porque há meios para se resolver uma situação dessa, né? Existe multa. Ah, Pedro, você não quer treinar? Ah, você não quer aquecer? Então é o seguinte, passa para a diretoria, Marcos Braz, Bruno Spindel. Ô Pedro, você está multado por causa disso, disso, né? Só que isso não foi feito, seria a forma correta, né? Boca do Pedro e põe tudo a perder. Põe o planejamento do Flamengo no lixo. Porque se a comissão técnica sair, quem vai perder é o Flamengo, a torcida. Quem vai se ferrar somos nós, né? Então esse cara, esse maldito, ele pôs tudo a perder. Uma decisão imbecil que ele cometeu, né? É inacreditável, cara. Uma pessoa faça uma coisa dessa, cara. O que ele tem? Titica de galinha na cabeça? O que ele tem na cabeça? Deve ser merda, né? É revoltante, cara. É inaceitável, é inacreditável, inaceitável o que esse animal fez. O Pedro errou? O Pedro teria que ser punido da forma correta, se o Pedro errou, né? Não dessa forma. Agora esse cara será demitido, ele já chegou no Rio de Janeiro, agora pela manhã. O Jorge Sampaoli já se pronunciou também, falou que a violência não é o caminho certo, que não se resolve as coisas assim, que tem que conversar.
São Paulo soltou uma nota já nas suas redes sociais. E galera, vai ter a reunião. Não sei se está tendo agora, se vai ter daqui a pouquinho, né, a reunião, mas decisões serão tomadas neste domingo. E vai sobrar para a comissão técnica. E o Flamengo vai ter que ir atrás de técnico. E aí? Quem que saiu perdendo nessa história? Flamengo, né, cara? Lamentavelmente. Muito triste, muito desagradável essa notícia, mas é a vida, é o que temos para hoje. Tomara que as coisas possam se resolver, tomara que a diretoria do Flamengo tome a decisão certa para que não faça mais besteiras, né? Pois é, tá aí, cara. Lamentável, lamentável. Saudações, fui.